Vamos lá, então? Vamos começar a aula de hoje, propriamente dita. Então, hoje a gente vai... A minha ideia, então, é a gente continuar, assim, fechando mais um pouco a parte que a gente começou nas duas últimas aulas, falando de Deep Learning, né? de redes neurais, né? A gente falou a gente tinha começado vendo na aula passada a gente comentou um pouco qual era, né, quando ele falava em machine learning, quais são os tipos de machine learning, né? A gente vai supervisionado e não supervisionado, a gente falou, começamos a trabalhar com supervisionado. Aí dentro do supervisionado a gente falou em regressão e falou em classificação, né? Fizemos exemplos de regressão, fizemos nosso primeiro exemplo de classificação com os dígitos na semana passada. Você já tem um trabalho que vocês estão fazendo, vocês vão refazer o que a gente fez com dígitos, mas com as imagenzinhas, as imagens lá de vestuário, que é basicamente para aplicar o TensorFlow aplicado à classificação. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, tá? E fazer um recap do que é que nós vimos nessas primeiras aulas sobre machine learning, né? Vamos lembrar. Legal. Nós falamos então de machine learning supervisionado, né? E o que nós estamos tratando aqui é um tipo específico de arquitetura que a gente chamou de DNN. Lembra que é o Dense Neural Network, né? Por que dense? Porque eu tenho camadas aqui de neurônios e essas camadas são dense, ou seja, elas estão conectadas, cada neurônio é conectado a todos os neurônios das capas seguintes. Essa primeira capa, que é essa primeira camada, é a camada de entrada, né? Essa aqui é a camada de saída, e nós temos os hiding layers, aqui as camadas escondidas no meio. Como eu falei para vocês, em geral, a camada de entrada, a gente relaciona ela uma com cada um, né, dos meus features de entrada. Senão, se eu tenho... Eu lembro lá no caso da casa de Boston, não me lembro, acho que eram 13 features, né? Então, aqueles 13 features, eu usava 13 neurônios na capa de entrada. E se era uma regressão, eu tinha um neurônio na capa de saída. Quando a gente fazia a classificação de dígitos, eu tinha 10, eu estava classificando 10 dígitos de 0 a 9, que eram 10 dígitos, eu tinha 10 neurônios na capa de saída. E os neurônios os neurônios das capas escondidas é aonde a gente vai ter que exatamente de experiência, fazendo testes, e nós vamos conversar um pouquinho mais a fundo nisso hoje, é onde é que a gente vê os problemas, ou como é que a gente consegue, quanto a gente vai pôr de neurônio, etc. Tá bom? Então, lembrando, cada bolinha dessa aqui é um neurônio, né? Os neurônios, eles têm entradas e saídas, né? A gente, em geral, junta esses neurônios aí, né? Quer dizer, cada um desses sinapses de entrada, vamos pegar esse neurôniozinho aqui, ó, ele tem 3 sinapses, né? Por quê? Porque ele vem de 3 neurônios, né? Cada neurônio tem um peso associado, e esse neurônio tem um bias, que é um valor independente ali, que não está conectado a entrada nenhuma, é só dele mesmo. E a gente conecta uma função de ativação, né, que vai trazer a não linearidade da nossa rede. Eu tenho vários tipos de função de ativação, né? A primeira e a mais conhecida, foi a primeira que foi utilizada lá desde o final dos anos 50, era a sigmoide, né? Que era na saída, quer dizer, eu fazia exatamente para separar valores entre 0 e 1, né? E mais recentemente, a que é muito utilizada, substituindo a sigmoide, é a ReLU, né? A Rectifier Linear Key Unit, Rectifier Linear Unit, né? Que na verdade é abaixo de 0 ela zera, e acima do 0, na verdade, ela faz uma cópia da entrada com a saída. Tá? Legal. Quando tem essa rede, né, qual que é o meu goal? O meu goal é encontrar esses Wzinhos e os Bzinhos, que são os parâmetros, né? Ou seja, se essa rede tem um neurônio, lembra? Eu tenho 2 parâmetros, um W e um B. Se essa rede tiver milhões de neurônios, eu tenho milhões vezes N Ws e Bs, né? Um B para cada neurônio e Ws dependendo das conexões entre os layers, né? E o nosso trabalho é encontrar esses Ws e esses Bs. Então, treinar uma rede é encontrar os Ws e os Bs, que são os parâmetros. Para quê? Para que na hora do treinamento eu consiga chegar num mínimo valor de erro, né? E como é que eu chego no mínimo valor de erro? Eu vou ter que decidir como eu vou medir a minha perda, né? o meu erro, né? Que é o meu medido de erro é muito importante. Quer dizer, qual é o algoritmo que eu vou usar para saber, a hora que eu treino essa rede, se eu estou chegando num erro cada vez o mínimo possível.
e vou usar um algoritmo de otimização que vai me ajudar a fazer com que eu chegue o mais rápido possível nesse mínimo, que seja um mínimo da minha rede total, que não seja um mínimo local, né? E que seja rápido, mas que não seja tão rápido a ponto de eu me perder. Então, quer dizer, consigo chegar aquele negócio, lembra? Né? De bater e tal. Então, são parâmetros, né, que a gente... hiperparâmetros, vamos dizer assim, que a gente vai ter que determinar ao longo do treinamento. Legal. Então, na verdade, quando a gente dá uma rede, você fala, legal, como eu já comentei, né? Umas thumbnail aí, como é que o pessoal comenta? Tem um nome que eu esqueci agora, que você fala, não, deixa eu dar uma... para a gente guardar, como é que eu faço para projetar uma rede? Algumas coisas no que eu comentei, o número de neurônios da capa de entrada é igual ao número de features, o número de neurônios da capa de saída é igual ao número de layers, o número de labels, no caso de classificação, ou se é regressão, é 1. Né? Beleza. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu preciso saber, qual é a função de ativação que eu vou ter, por exemplo, nesses layers intermediários aqui, nas capas ocultas. Qual vai ser o modelo de perda que eu vou ter, né, para calcular meu erro? Qual é o algoritmo de otimização? Então, aí, para cada projeto que você vai fazer, ou para cada tipo de projeto que você vai fazer, você vai ter que escolher esses valores, ou essas funções, ou esses algoritmos, ou os hiperparâmetros que estão relacionados a esses algoritmos vão ser alterados. Né? Então, por exemplo, a gente viu o caso da regressão. No caso da regressão, né, o exemplo que a gente viu da casa, né, aqui eu tinha uma regressão, dados tabulares, né, ou seja, eu tinha aqui uma tábua, né, uma table, onde eu tinha 13 colunas, né, cada coluna era um feature, né, lembra lá? Número de quartos, sei lá, número de anos que a casa existia, se o lugar era perigoso ou não era perigoso, quer dizer, eram as características de cada uma das minhas casas, cada linha era uma casa diferente, né? Então, beleza. Então, eu já sabia que isso aqui eu usava. Se aqui eu tinha, sei lá, 13 itens aqui vão ser 13 neurônios. A saída era 1 neurônio. E uma regra geral, né? A gente usa, em geral, na dúvida, começa usando Rectifier Linear Unit, usa o ReLU. Em geral, funciona bem para projetos, em geral, dentro das camadas ocultas. Pode ser que tem casos que você tem que variar. Mas aí é um projeto que você vai ter que descobrir, pesquisar, etc. Mas, em geral, começa usando Rectifier Linear Unit aqui nos intermediários. Né? Se é regressão, você não vai ter nenhuma função de ativação na saída. Por quê? Porque eu quero um número puro da saída. A saída desse neurônio vai ser minha saída, então eu não vou usar, porque eu quero sair, vai ter um valor de saída. Eu estou querendo calcular o valor da casa aqui, nesse caso, $34.8 mil. Né? Se é regressão, eu vou usar, em geral, para me calcular o meu erro aqui, eu uso o MSE ou o MAE, lembra? Né? O Mean Square Error, por exemplo, ou o Mean Absolute Error. Né? Aqui, no caso, o Absolute Error, quando eu tenho valores outliers, é mais usado isso daqui. Otimizador, a gente viu o mais comum, né? É o SGE, né? O Stochastic Gradient Descent, que é o mais comum, que ele vai procurando, ele vai se entortando até achar o valor mínimo. Mas hoje em dia, eu tenho visto mais e mais nos projetos o ADAM, que é vamos dizer assim, uma evolução do SGE, que é o adaptativo. Em geral, é o que a gente usa em projetos. Funciona bem. De novo, é o que a gente vai usar quando não chega, você começa a tentar outros hiperparâmetros aqui. Tá? Legal. Mas isso foi, em geral, uma regressão. E se for uma classificação? Se for uma classificação, por exemplo, nós vimos o caso lá, vamos supor que eu quero fazer uma classificação de um monte de imagenzinhas de gatos e cachorros, por exemplo. Né? Onde eu tenho, por exemplo, imagens de 28 pixels por 28 pixels. Primeira coisa que eu faço, eu vou usar uma camada nova, uma camada especial aqui, que é Flatten. Ela vai pegar esses 28 por 28, né, que é uma matriz de 2 dimensões, vai transformar isso numa matriz de 1 dimensão. Né? Só isso, ele só deixa uma matriz de 1 dimensão só aqui, um vetor. Né? Esse vai ser a entrada do meu modelo. Perfeito. Então, aqui na entrada, o label de entrada vai ser equivalente a esse número aqui. Vou continuar usando o Rectifier Linear Unit aqui nas ativações intermediárias. Agora, vamos supor, esse caso é uma classificação binária, porque eu tenho
uma única saída, e vamos supor que eu estou fazendo gatos e cachorros. Se der 0 é gato, se der 1 é cachorro, um exemplo. Né? Quer dizer, eu tenho uma saída só, uma saída binária, 0 ou 1. Eu estou verificando entre duas classes. Nesse caso, eu vou ter um neurônio de saída, né? E eu vou usar uma função sigmoide aqui, para pegar entre 0, na verdade, porque a saída vai ser um valor entre 0 e 1, né? Na verdade, um valor que vai ser entre 0 e 1 aqui, mas o que eu vou fazer é usar um sigmoide para, se for valores pequenos, ele vai jogar para 0, não, vai ser então gato, e se jogar foi mais perto de 1, vai ser cachorro. O otimizador não muda, tanto para regressão quanto para classificação, vamos usar um SGD ou Adam, mas cuidado, agora na minha função de perda, no loss, eu já mudo. Né? Se lá no caso da regressão, né, a gente usava um MSE ou MAE, que eram valores numéricos, aqui muda. Aqui eu vou usar um Binary Cross Entropy. Binary Cross Entropy, no caso de ser uma função. Né? E quando eu estou usando uma classificação multiclasses, tá? É tudo também parecido. A única coisa que vai acontecer, na minha saída, eu vou usar uma função que se chama softmax. Então, se eu tenho mais, se não é binária a minha classificação, é 2, 3, 4, mais de um valor binário, né? Mais de duas saídas, eu vou ter que usar uma função de ativação softmax, que é uma extrapolação da anterior que a gente viu, da sigmoide, tá? Não entrei na parte matemática, nem vai me interessar entrar nesse curso aqui nisso, mas o importante é que ele vai me dar, então, ele vai me dar 10 valores de saída, onde a soma desses valores vai me dar 1, tá? Isso é importante. Nos casos, vamos supor, que era o caso numérico, né? Eu tinha mesma coisa, vamos supor, eu tinha aqui um dígito lá, sei lá, 28 por 28 pixels, nesse caso, né? Fazia o flatten igual no caso anterior, o resto aqui é tudo igual, né? Só que no final aqui agora, eu vou ter um neurônio para cada um dos das minhas classes. Eu estou, no caso, vendo, eu estou querendo separar os dígitos, não vai variar. O nome da classe é 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque é dígito, né? Então eu vou ter 10 neurônios de saída. E esses neurônios vão estar ligados em uma função de ativação, que é a softmax, que vai fazer de tal maneira com que as saídas, eu vou ter a soma disso daí vai dar 1, sendo que o valor aqui, onde for meu dígito, é o meu valor mais alto, próximo de 1 aqui. É o que vai ser no caso era um 7, na posição 7 aqui eu vou ter um valor mais alto. Lembrando para vocês que, até foi o caso que a gente viu também na aula passada, que no caso, vamos supor, a hora que você vai montar o dataset, se o dataset não está preparado para ser um dataset, por exemplo, vamos supor, com 10 saídas, o 0 seria 1, 0, 0, 0, 0, 0. O dígito 1 seria 0, 1, 0, 0, 0. E assim, o dígito 9 seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Né? Sim, em vez disso, mais fácil de guardar, eu guardo lá, isso aqui a saída isso é 0, 1, 2, 3, quer dizer, o nome a saída vai ser um valor equivalente ao nome do label, ou você transforma isso, a gente vai até, acho que hoje eu vou fazer um exemplo mostrando isso, ou eu transformo isso num vetor de 10 posições, ou eu faço o seguinte, em vez de usar no loss categorical cross entropy, eu uso sparse categorical cross entropy. Eu deixo o TensorFlow se preocupar com isso. Tá ok? Então, isso é só para a gente relembrar, para vocês verem que, apesar de quanta coisa a gente já viu até aqui, né? E vão guardando essas coisas. E em alguns casos, você precisa saber o que você está fazendo para você saber qual a função de ativação que você usa, quando você não usa, qual é a função de perda que você vai usar, qual o otimizador que você vai precisar. Vocês estão percebendo? No fundo, é só isso. Quer dizer, nesse caso, se primeiro vejo se é classificação, regressão, quantos layers eu vou ter, que tipo de coisa que tipo de dado eu estou tendo, perceberam? E aí, quer dizer, é onde você vai ter que ir fazendo as transformações necessárias. De repente, se é diferente disso, você transforma para chegar nessas coisas mais simples e aplicar esses conceitos mais simples. Tá bom? Beleza. Isso a gente viu até agora, era um recap. Vamos agora um pouquinho mais a fundo. Vamos entrar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais o tipo de dados que a gente tem. Por exemplo, suponha que eu falo para vocês, moçada, vamos fazer aqui hoje um classificador de sapatos. Vocês viram que lá no
no trabalho de casa, na lista 3, eu tinha pedido para vocês usarem uma série de vestuários, figuras simples, imagens simples, né? Com bolsa, sapato, etc. Mas uma coisa bem simplesinha, desenhos simples, centrados, não tem fundo diferente e tal. Mas aqui estou começando a complicar, mas por enquanto eu estou na parte conceitual ainda. Eu quero fazer um classificador de sapatos. Aí eu pergunto para vocês, qual a primeira coisa que vocês vão fazer se eu falo, pessoal, vamos fazer um classificador de sapatos. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Qual a primeira coisa? Como para mim fazer um classificador de sapatos? O que eu preciso? Dá uma separada. Não, antes, não. Dedado de sapatos. Hã? Dedado de sapatos. Dedado de sapato. Eu preciso de sapato. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso conseguir o máximo possível de sapato, o máximo possível de dado. Dado é importante, tenho sempre na cabeça isso, dado. Então eu falo, beleza, então eu vou arrumar um monte de sapato possível, o maior, né? E aí, como o João falou, aí eu vou dizer, não, eu tenho esse monte de sapato, isso aqui, aí eu venho lá e falo, legal, vou arrumar esse monte de sapato, né? Ah, beleza, arrumei o sapataiada toda lá e falo, joia, mas vou separar, claro, ó, isso aqui é tênis, isso aqui é não sei o quê, que eu quero classificar sapatos, esse é tênis, esse é sapato A, sapato B, sapato salto baixo, tal. E aí eu vou, catei o sapataiada toda, né? Fiz todo aquele eu peguei a sapataiada, treinei esses sapatos todos aí, maravilha. Fazendo isso aqui, eu não tenho dúvida. Vou catar, quanto mais sapato eu catar, eu vou chegar até um ponto que o meu modelo vai lá, deu uma accuracy de 1. Resolvido, jackpot. Ganhei meu prêmio. Legal. Aí você pega o modelo, vai botar, faz uma página bonitinha, legal, para o pessoal escolher. Aí o primeiro sapato que aparece, alguém bota isso aí lá. Puta, eu não tinha isso é sapato? Olha que coisa estranha, com essas coisas malucas, com esses. De repente, fala, puta, eu não tinha usado. Quando eu pensei em sapato, sei lá, sapato todo mundo usa. Esse sapato não tá. Aí você descobre que a hora que você foi utilizar o teu modelo, né, fazer a inferência, quer dizer, usar o teu modelo na prática, apareceu alguma coisa que você não tinha previsto. Então, quando você falou lá que o teu modelo deu 100% de accuracy, não era verdade. Ou pelo menos no treinamento era verdade, né? O que acontece, então, na prática, gente, é o seguinte, né? Se você tem só esse conjuntão de dados, você juntou todos os teus dados e você desenvolve um modelo para esses dados, pegou o total dos teus dados e desenvolve o modelo, né? Você corre um grande risco aí. Você corre um risco do teu modelo matemático aprender muito de todos esses dados, quer dizer, todos esses dados aqui, eles entraram no teu modelo, né? Mas o que acontece é o seguinte, vai acontecer um fenômeno que a gente chama de overfitting. Você imagina que eu tinha aí 2 tipos, no caso, vamos supor, 2 tipos de sapato, né? Que estava classificado, que é meu classificador aqui, eu tenho xizinhos e pontinhos só representando. Eu tenho 3 situações, quer dizer, ou se for lá e fez um classificador super ruim, quer dizer, fez um classificador lá com 2 variáveis, uma linha, que, puta, virou uma porcaria, né, não classificou nada, né? Aqui, né, a gente fala que foi underfitting, quer dizer, putz, no teu próprio treinamento, eu não consegui, o teu modelo era muito simples, o teu modelo era muito pequeno para aquela complexidade de dados. Mas, por outro lado, eu posso chegar numa situação que o meu modelo é tão bom, é tão sofisticado, que ele pegou todos os dados. Ele conseguiu analisar todas as nuances, variações do dado, e ele conseguiu separar maravilhosamente bem. O modelo é tão bom, que a gente chegou num problema que a gente chama de overfitting. Isso aqui é overfitting. Essa casinha, a casinha da direita é uma casinha para o meu cachorro aqui da minha casa. Eu resolvi fazer uma casinha que der perfeita para o meu cachorro. Nossa, gastei maior grana, fiz uma casinha perfeita para o meu cachorro. Só tem um problema, o meu cachorro morreu, eu fui botar outro cachorro e ele não cabia na casinha. Era outra raça. Ou essa aqui, um exemplo bobo, né? Essa é uma cama, né? Uma cama overfitting, quer dizer, a cama está preparada para aquela pessoa e só para a pessoa daquele tamanho que dorme nessa posição. Besteira, eu preciso de um colchão geral. O que eu vou desenvolver um colchão, ele vai ser um colchão bom para a média da população. Eu, por exemplo, seguramente vou dormir com o pé para fora da cama sempre, o que acontece comigo, entendeu? Mas é a realidade, mas 99% da população vai conseguir dormir ali naquele tamanho certinho, né? Daquele colchão.
Então, o que eu estou procurando sempre é encontrar um modelo intermediário que nem seja tão débil que não consiga identificar nada e nem tão sofisticado que pegue tudo, mesmo que eu perca um pouco. O ótimo em machine learning é inimigo do bom. E fazer fazer um modelo que na hora do treinamento ele me tenha um valor de accuracy muito alto, por exemplo, com um erro muito baixo, não significa nada se isso não for reproduzido por um dado novo, quando eu faço a inferência. Tá? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: uma vez que eu tenha todos os meus dados, né, que estão separados lá, você conseguiu já toda aquela sapataiada, o que eu vou fazer é o seguinte: primeira coisa, eu vou falar, não. Eu vou separar um pedaço desses dados para fazer validação. E essa validação, em geral, eu vou fazer durante o meu treinamento. Quer dizer, cada vez que durante o treinamento, eu faço uma época, aproveito, treinei os dados. Aí eu vou lá, pego o dado de validação e dou uma testada. Como é que ficou a época, como é que ficou o meu erro com aqueles dados que ele não viu. E vou fazendo isso época a época. Quando eu terminei o treinamento, eu consigo ver, os dados de treinamento, esse modelo tem tanto de resultado, um erro de tanto, mas com essa validação, que foram os dados que não foram usados para ser treinado, mas foi testado durante o treinamento, assim, em geral vai dar um pouquinho diferente, vai dar um pouquinho mais de erro. Puxa, mas se o erro não foi muito grande, significa que ele está conseguindo ir bem. Para mim ter certeza, o que eu tenho que fazer, na verdade, é separar um pedaço ainda de dados que eu não vou usar de maneira nenhuma. Eu não sei, são dados totalmente novos para o modelo. Então, na prática, quando eu fizer o treinamento, eu faço o treinamento com os training data, eu vou pegar uma parte dos meus dados para fazer o treinamento. Eu vou usar durante o treinamento uma parte dos dados que a gente chama dados de validação, validate data, que é para mim poder testar o que está acontecendo com o modelo durante o treinamento. E uma vez que eu terminei, aí se ficar muito ruim, eu vou lá, vou alterar os hiperparâmetros, vou mudar, pôr mais neurônio, vou tirar neurônio, vou pôr mais capa, vou mudar o modelo entendeu? Vou fazer alguma coisinha, vou mudando mais ou menos, para mim ter um valor legal. Quando eu estou satisfeito, aí eu vou lá e pego esse modelo pronto, uma vez que o modelo está pronto, já está funcionando, antes de eu levar esse modelo para ir para a prática, fazer uma implementação, eu testo ele com um conjunto de dados, que a gente chama de test data, que são dados que eu separei no início para não toquei nele, e aí eu vou usar esses caras para testar o modelo lá no final. Tá certo? Então só para recapitulando. Suponha que eu tenha esse exemplo aqui. Eu tenho um modelo, tenho 3 camadas, a primeira camada tem 4, depois 3, depois 2, papapá. Bacana. Você olha esse cara e você fala assim, uau, consegui uma accuracy de 0,999 durante o treinamento. Quando eu fui fazer, quando eu usei os dados de validação durante o treinamento, eu percebi que o modelo caiu para 0,92. Falei, beleza. Mas quando eu testei com esse modelo com o test data, né, que são os dados que eu não tinha utilizado, deu 0,8. Aí você fala, puxa, caiu bastante, né? Será que esse é um bom modelo? Aí você fala, não, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu voltar aqui, né, porque isso aqui não está parecendo legal. E se eu fizer o seguinte, puxa vida, será que eu usei, foi super bom aqui, mas será que eu não posso ter tido um overfitting? Será que eu não tinha muito neurônio aqui? Deixa eu mudar aqui, deixa eu pegar essa capa do meio aqui, por exemplo, e mudar. De repente eu mudei o modelo, né? Puxa vida, o meu accuracy aqui, que era 0,99, lembra? Caiu para 0,94, olha lá. O meu 0,99 caiu para 0,94. Mas olha o legal, o meu teste, que era 0,8, subiu para 0,92. Então, beleza. Então, esse novo modelo, que apesar de não ter ido tão bem nos meus dados de treinamento, né, e no meu dado de validação, foram super bem nos meus dados de teste. E é isso que eu quero. É isso que a gente precisa se procurar. Quer dizer, eu treino, faço o treinamento aqui, analiso, mas aí eu vou lá e vou ver qual o resultado disso no test data, que são os dados que eu deixei à parte. Tá bom? Vamos ver isso aqui na prática. Acho que fica mais fácil do que... eu tenho os slides para mostrar, mas vamos pegar direto... Vamos pegar o nosso velho e bom aqui, Colab, né? Tá, esse Colab está lá com vocês, né? Vamos dar uma brincada com ele aqui. Tá?
Eu vou refazer, a única coisa, eu estou refazendo o que a gente fez na aula passada, só para a gente fazer uns testes aqui, para a gente separar bacaninha os dados aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, vou importar as minhas bibliotecas, né? O minha velha e boa NumPy, o Matplotlib para mim desenhar, que eu vou fazer depois aquele desenho para ver a minha curva de perda, e estou baixando meu TensorFlow. A gente já sabe que é o TensorFlow 2, que é o default, no caso aqui do Colab. Legal. Aí o que eu vou fazer agora, eu vou abaixar o meu modelo, no caso eu vou abaixar o MNIST, que é aquele dos algoritmos, né? Que eles estão lá, aquele que eu comentei, lembra na aula passada, vocês podem, quando vocês vêm aqui na página do TensorFlow, se você vier aqui na página do TensorFlow, você vai ver as características dele. Ele é um cara 60 mil dados já está separado internamente teste e tal. Beleza. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó, quando eu defini aqui, né? Até foi uma pergunta acho que do Aguinaldo na passada, lembra? Aonde que você foi buscar? Quer dizer, eu sei lá, eu sei que o Keras tem vários datasets. Um deles é esse aqui. Mas quando eu mandei ele vir aqui, ó, quando eu fiz esse data.load, ele veio nesse lugar da Google aqui, ó, no storage Google Apps, né, .com, TensorFlow, Keras, papapá, MNIST NPZ, que tá numa versão está guardado, na verdade, em NumPy, né? Ele abaixou desse endereço aqui, beleza, então deixou... eu fiz o seguinte, ó, quando ele abaixa, se você for olhar lá na página, ele diz, olha, ele vai te dar um conjunto de dados, né, de dados de entrada e saída para treinamento, e já separa dados de entrada e saída para teste. Ele separou 60 mil, que para ele é treinamento, e 10 mil que é para teste, tá? Eu chamei isso aí, eu chamo do que eu quiser. Eu chamei isso aqui de... O primeiro grupo aqui eu chamei TT Image, TT Labels. E os 10 mil de teste, eu chamei Test Image, Test Label. De cara, vocês já estão sabendo para onde eu vou. Eu vou pegar esses caras, olha lá, que são 10 mil, tá vendo? Quando você já botou um N-array com shape 10 mil, eu vou deixar esses caras separados para teste. E eu vou brincar com essa primeira parte aqui. Legal. Só para a gente confirmar, olha lá. Imprimir o shape. Então eu tenho... O TT meu são 60 mil dados, são 60 mil, né, instâncias de 28 por 28 a cada uma das figurinhas, legal. E o teste são 10 mil, né? E os labels são, cada um é um valor do número lá. Beleza. Então, vou pegar um exemplo aqui, lá. Eu peguei o TT labels, lá, 5, 0, 4, 1, que são cada um dos meus dígitos de saída. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Fui dar uma olhada, vamos ver como é que tá a distribuição desse cara. Pô, tá bonito, ó. Fiz um PLT hist, né? Que faz um histograma. E aí eu vi aqui, legal. Ó, podia ter posto aqui label para aparecer escrito, né? Mas isso aqui, ó. O TT é o azul, que é o grande. Ó, beleza. Você vê que eu tenho uma média aqui, ó. Uma média de 6 mil, mais ou menos, né? Eu tenho 60 mil, tenho 10 dígitos, tá meio lógico que eu vou ter em torno de 6 mil para cada um dos dígitos, e é o que eu estou esperando mesmo, que tenha uma classificação uniforme, né? E quando eu olho aqui, ó, e quando eu olho os dados de teste, eu tenho em torno de 1000 também, cada um deles. Pode ver que tá legal. O dígito 1 eu tenho um pouco mais, mas tem tanto, nesses dois casos eu tenho mais, o dígito 5 que está aqui eu tenho um pouco menos. Mas olha que legal, o bacana é que eu já tenho esses dados separados nessa primeira conjunto que eles chamam para eles, até o que eu vou usar no treinamento e o que eu vou usar no teste. A distribuição tá boa. Eu não precisei mexer nada, que eu te falei para vocês, estamos usando já uns dados bonitinhos. Às vezes, na prática, se isso estivesse totalmente dispare, eu teria que fazer um resample. Puta, vamos supor que eu tivesse aqui uma das categorias, as categorias estavam, por exemplo, 1, 2 mil, 3 mil, 5 mil. Talvez o que eu tinha que fazer era cortar e usar só a que tiver menor, igual em todos, por exemplo. Porque o ideal, já que eu tenho que fazer uma classificação, eu preciso ter uma equivalência, né? Mas o primeiro approach. Legal. Aí, pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vim aqui e estou falando assim, olha, desses 10 mil, eu vou, desses 60 mil, perdão, desses 60 mil, né, desses 60 mil aqui, que é o meu TT Image, TT Label, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de 0 até 10 mil, né, o 10 mil é exclusivo, ele não conta, quer dizer, de 0 até 9.999, e vou tirar isso e vou chamar de Validate Image e Validate Labels. Eu fiz um slice. E estou pegando, então,
do 10 mil em diante até o fim, que no caso vai até os 59, né? Porque o número 60 mil aqui não pega, ele vai, eu estou chamando de treinamento. Quando eu fiz um slice aqui, né? Então eu peguei, agora eu tenho o meu train images, eu tenho 50 mil imagens de treinamento e 50 mil labels associados. Tenho 10 mil de validação e 10 mil shape. Beleza. Então, olha só. Agora aqui eu mandei imprimir os três, né? O treinamento, teste e validação. Então, beleza, olha lá. Eu tenho mais ou menos aqui. Não precisa, isso aí é só o fato de ser 10 mil, podia ter usado qualquer coisa, podia ter usado mais ou menos, mas eu achei que está razoável. Né? Eu podia ter posto outros valores aqui, podia ter posto um pouquinho diferente aqui. Mas enfim. Mas vocês estão vendo, a outra está aqui embaixo, né? Quase não se vê aqui. Então, o validação e o teste estão mais ou menos equivalentes, né? E o teste aqui. Bacana. Então é legal que os dados estavam bem distribuídos. Aquilo que eu falei. Se eles não tivessem distribuído, fazendo isso aqui, você corria o risco de, por exemplo, supor que ele tivesse todos os zeros primeiro, depois todos os 1, todos os 2. Fazer um slice, você corria o risco de pegar, por exemplo, todos o validação 1 ou 0. Então, precisa testar para ver. Senão, você tem que fazer um shuffle. Teria que usar umas funções para misturar tudo, né? Fazer uma distribuição para que todos fiquem bem distribuídos para depois você fazer uma subamostragem disso daqui. No caso, ficou beleza. Né? Então, eu peguei um exemplo aqui, ó, por exemplo, peguei a imagem número 1000 aqui, né? Olha aqui, ó, peguei a imagem, teste label. Ah, beleza, o label da imagem 1000 é 9. Se eu pegar aqui da imagem 100, né? Ah, aqui é um 6, aqui parece uma espiral, né? A imagem é um 6. Então, beleza, só para a gente ver que nada diferente que a gente já fez na aula passada, né? Bacana. Então, agora eu tenho 3 conjuntos de dados, né? Vou normalizar todos eles, como eu sei que eles estão de 0 a 255, porque são 8 bits, eu dividi para ficar de 0 a 1. Lembra? Não muda nada, só normalizei. Próximo passo, eu vou definir o meu modelo, né? Que o meu modelo vai ter, é um modelo sequencial, né? Eu comecei com um flatten aqui, 28 por 28, e usei um 20 e um 10. Ah, beleza. Lá, joinha. Criei o meu modelo aqui. Bacana. Ok? Perfeito. Então tá lá, o primeiro, ó, entrou no primeiro layer saíram 700, porque eu fiz um flatten, né? O 28 por 28, se você multiplicar na calculadora, vai dar 784. Aí eu tenho, como eu tenho aqui, eu tenho 20 neurônios, esses caras vão sair, cada neurônio sai com 20 pezinhos para cada um dos outros lá, né? E aqui no último são 10, porque são 10 labels. Então aqui é o número total, você vê que essa é uma característica do Dance. A gente tem muito parâmetro, vocês perceberam? Mesmo uma rede pequenininha dessa, uma redezinha dessa aí com dois hidden layers, né? Eu tenho 15.910 parâmetros para ser treinados. Então isso a gente tem que ter isso em consideração, né? Beleza. Eu queria mostrar para vocês o seguinte: uma outra maneira de eu simplificar isso aqui, eu podia vir aqui e dizer, ó, from TensorFlow model import sequential, TensorFlow keras layer import flatten e dense, quer dizer, para não ficar escrevendo aqui dentro, eu venho aqui, chamo dessa maneira, importo dessa maneira e crio o meu modelo mais bonitinho aqui, ó. Fica sequential, flatten, input, papapá, dense, papapá, dense, papapá. Essa é uma maneira de fazer, lembra? Comentei com vocês, eu também posso fazer assim, ó. Model igual a sequential. Aí eu faço model add esse layer aqui. Aí eu ponho model add. Essa é uma vantagem, eu até fiz um exemplo aqui. Se eu quero eu queria fazer um teste com mais um layer. Por mais um layer. Ah, legal. Eu venho aqui por um layer. Ah, agora isso aqui agora está com 3 layers. 3 layers escondidos aqui. 16 para... Ah, não, ficou muito grande. Então, vamos lá. Então, tirei esse cara. Né? Então, tirei esse cara. É outra maneira de fazer. Ou ainda, o que também é muito utilizado, eu posso criar uma função. Ó. Vou criar definir uma função def, create model, e esse model é sequencial, add, e ele vai retornar o modelo. Criei a função. Quando eu fizer isso aqui agora, ó, model, create model, pronto, o modelo foi criado. Quer ver? Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar esse modelo, o modelo estava criado aqui em cima, dessa maneira. Olha lá, meu modelo agora tem 16 mil parâmetros, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou usar a função, vou mandar um create model, mas quando eu fizer isso agora, ele está criando o modelo que está definido na minha função aqui, né?
Então, se eu vier aqui e ver qual é o jeitão da minha função, perdão, do meu modelo, ele é um modelo bacana. Ele tem um modelo aqui, então, ó, só tem os 2 layers aqui, independente que eu tinha feito aqui. Tá? Então, o que está mandando aqui é o model, create model, que é essa função aqui. Fica mais fácil porque, e lembra que eu falei para vocês, cada vez que vocês forem refazer o treinamento, é importante vocês começarem de novo, vocês definirem o modelo de novo para você inicializar, não sei se alguém brincou da aula passada, eu botei uns links lá, para você brincar com os inicializadores. Então é bom, porque ele vai inicializar com usando o Xavier lá, que ele vai distribuir os Ws, né, de uma maneira, uma certa distribuição, e vai colocar zeros nos bias. Então ele vai iniciar o nosso modelo assim. Beleza. Modelo criado, eu só tenho valores de W e os Bzinhos jogados aqui, né, inicializados. O que eu preciso fazer agora é compilar o modelo, quer dizer, eu vou definir qual é o meu otimizador. Lembra que eu falei Adam, né? Posso fazer assim, se eu escrever só que o otimizador é o Adam, ele me traz as características defaults do Adam. Por exemplo, que é o learning rate igual a 0,001, é um valor de learning rate básico lá. E no caso da minha perda, eu vou usar o sparse categorial cross entropy. Lembra? O sparse, porque eu tenho os meus labels são os próprios números, né? Pessoal, eu poderia vir aqui, chamar o TensorFlow, chamar o Adam aqui, abrir o Adam aqui, por exemplo, vamos ver que eu quero fazer um learning rate igual a 0,01, tá? Eu quero ver o que vai acontecer com isso aí. Então eu estou mudando agora, eu estou mudando meu learning rate. Beleza, vou treinar o meu modelo. Lembrando agora, pessoal, quando eu vou treinar o modelo, olha só, ficou igualzinho que eu tinha feito antes, certo? Eu tenho meu train image e meu train labels, meu X e meu Y, certo? Meu X e meu Y é os valores que eu vou fazer o treinamento, são meus dados de entrada, né? Entrada e saída, para fazer o treinamento, machine learning supervisionado. O número de épocas, o número de voltas que eu vou dar, o número de vezes que eu vou dar nesse cara, né? O meu validation data aqui, agora eu estou entrando, isso não tinha na aula passada, lembra? Agora eu vou dizer, olha, eu quero que meus dados de validação sejam o meu val image e val label. Se vocês não quisessem ter separado lá em cima, porque só para mostrar fisicamente, você poderia ter feito isso aqui, ó. Eu poderia ter feito assim, ó, por exemplo, validation split igual a 0,1. Escrever, em vez de dizer quais são os dados que eu vou usar para validação, eu dizia validation split igual a 0,1. O que vai acontecer? O próprio TensorFlow, na hora que vai fazer o treinamento, ele fala, ok, ele vai separar 10%. A vantagem de fazer assim é que ele já toma cuidado de separar de maneira equilibrada. Ele, no caso, 10%, que eu botei 0,1, podia ser 0,2, o que quiser. Ele vai tirar essa porcentagem, vai guardar para validação e vai usar durante o treinamento. Então, ele vai usar 80%, nesse caso, ele usaria 90% para treinamento e 10% para validação. Tá? Legal. E beleza, então tá lá. Lembrando que isso vai demorar um pouquinho mais, né? Porque ele deve demorar aí deixa eu ver, chutar aqui, ele vai demorar acho que uns 2 minutos, né? Que são 20. Ele demorando 8, né? Tá mandando 8, 5 segundos cada época, né? Vai dar alguns minutos, um par de minutos aí. Mas legal, olha lá, pessoal, ele tá indo, né? Mas olha que coisa interessante. Ó, ele vai dando aqui, né? Ele vai te dando o teu accuracy aqui. Esse accuracy é o accuracy referente ao treinamento, tá? E aqui ele vai vendo qual é o accuracy. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho um accuracy de 0,94, ó, 0,94 aqui, né, que é o accuracy nos dados de treinamento. E o val accuracy, que é o accuracy para os dados de validação, está um pouquinho menor. Tá vendo? Esse aqui é 0,94, esse aqui está 0,93, um pouquinho menor. O que é de esperar? Então, lembra, o validação em geral vai dar um pouquinho menor que o treinamento, né? Não é veia de regra, às vezes eu vou usar às vezes depende como é que você monta o teu modelo, tem umas coisas que a gente vai ver depois, chama dropout, pode ser que até que, vamos dizer assim, uma coisa, eles se invertam, mas enfim, no geral, é mais ou menos isso que acontece. Então, ele está rodando as épocas, né? Olha lá, já está na 16, né? Ele está, em geral, ele vai, tá subindo, tá legal, tá, a minha perda, a minha perda deve cair, né? Vai caindo, e a curva está subindo, né? Legal. Bacana. Vai ser a última aqui. Bacana.
Vamos ver, eu cheguei aqui num accuracy de 0,96, cheguei aqui o accuracy do treinamento 0,96 e na validação, então treinamento 0,96 e na validação 0,94. Parece que está legal, né? Vamos ver o jeitão do modelo aqui, porque olhando o número frio assim, parece que a coisa foi boa. Mas sempre legal vocês inspecionarem o que aconteceu com o modelo no final. Quer dizer, por isso que eu gosto de guardem o history, né? E vamos dar uma olhada como é que foi a evolução do treinamento, né? Como é que o treinamento evoluiu, tá? Aí eu venho aqui, ó, vamos inspecionar, deve estar legal, e, opa, mais ou menos, né? Olha o que aconteceu. O meu, em azul, é o accuracy, né? Que, na verdade, podia talvez até ter, vou até botar aqui, model accuracy, deixa eu ver, label. Eu vou botar só para, isso aqui é train accuracy, só para ficar mais fácil da gente dizer. Em azul aqui é os dados o accuracy dos dados de treinamento, tá? E em abobrinha aqui, né, é meus dados, é o meu accuracy dos dados de validação. Apesar que tá bem, aquilo que eu comentei com vocês, deu legal, ó, ele tá na média aqui 0,94, mas cara, tá bem instável esse modelo, né? Vocês viram que tem hora que deu, tem uma hora que caiu para 0,93, tem uma hora que foi para 0,95. Muito provavelmente isso é por causa do learning rate. Tá dando aqueles ricocheteadas lá, o learning rate está muito alto, tá? Então, o ideal seria a gente diminuir esse herd rate. Lembra? A gente usou, acho que eu tinha usado quanto aqui, ó, eu usei 0,01, né? 0,0001. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo, olha o que eu vou fazer. Eu vou definir um outro learning rate aqui de 0,01, vou diminuir, deixar ele menor. Ele vai, aquela história, ele pode demorar um pouquinho mais, mas o Adam ajuda a gente nisso, às vezes nem vou perder muito tempo, né? Vou criar o modelo aqui, ó, estou chamando o modelo lá, o mesmo modelo lá de cima, então ele vai zerar tudo, vai inicializar de novo. O meu optimizador, então, é esse, o optimizador é o opt, que é esse cara aqui de cima, né, que eu estou chamando aqui, mesma coisa, não mudou nada, history, label, não mudei nada aqui, né? Vamos lá. Rodando. O certo talvez é ter colocado uma semente aí porque ele pega as coisas aleatórias, mas tudo bem. Vamos lá, vamos rodar e ver como é que vai ser o resultado. Né? So far, so good. Ele deve estar baixando aqui, está baixando 0,44, 24, 20, está baixando a perda. A accuracy do treinamento está subindo, 87, essa aqui também, 92, 93, 94, 94, está subindo. Então, aparentemente, o modelo está indo legal. Eu tenho que subir o meu accuracy, né, ou descer o loss. Né? Então, por enquanto, está beleza. Vamos lá. Enquanto ele calcula aqui, já vou até mandar rodar essa de baixo aqui. Deixa eu mudar aqui. Como é que eu tinha que mudar para ficar mais bonitinho aqui? Vou mandar rodar isso aqui. Aí quando terminar, a gente já vai ver, a gente já vê o exemplo aqui, né? Tá? Bom, voltando aqui então, ó. Olha o que a gente fez agora, só para a gente lembrar. Esse cara aqui de cima, olha só, isso aqui era um learning rate de 0,01, né? Aí o que eu fiz? Abaixei o learning rate, tá? Olha que bacana que ficou. Ele ficou mais estável. Não deu tanta diferença. Você vê que aqui no final eu cheguei, né? A gente chegou aqui, ó, em 0,95. Aqui deve estar um pouquinho melhor, eu acredito. Deixa eu ver. Ó, 0,94 até que não, né? Até piorou um pouquinho nesse caso específico aqui, tá? Mas o importante, porque depende de quando estava essa oscilação, né? Porque aqui no final ele abaixou, tá vendo? Ele abaixou um pouquinho, mas ele tá legal. Isso é mais ou menos o que a gente gostaria de ter. Se possível, a gente conseguir, né? Eu diria que esse modelo está bacana, né? A minha validação, ela tá, o meu accuracy de validação está abaixo do meu treinamento, o que é esperado, significa que não houve overfitting. Muito provavelmente está legal, quer dizer, esse modelo aqui, ele está bem, né? Ele está bem, né? Ele conseguiu ir bem com dados novos que ele não utilizou. E vamos ver depois com os testes que ele não conheceu. Então, beleza. Então, eu vim aqui, por exemplo, fiz a avaliação. Agora o que eu estou fazendo? Vou fazer a avaliação do meu modelo usando os meus dados de teste que eu não conhecia ainda. Né? Quando eu fiz isso aqui, né, a gente chegou então aqui, ó. Ele calculou aqui que o meu accuracy foi 0,9597. Beleza.
Tá? Então, isso vai variar. Em geral, você vai ter um valor de treinamento, validação e teste. Cada hora que você rodar aqui vai ser um valor diferente. Pessoal, você pode brincar um pouquinho aqui, que a gente vamos ver isso aqui, vamos fazer um teste aqui. Ó. Aqui é a minha imagem, a primeira imagem do meu grupo de teste lá, que era um 7. Vamos ver aqui qual era o label dela, 7, beleza. Vamos fazer um teste da predição, olha lá. Peguei aqui, ó, model.predict, usei todas as minhas imagens de teste, joguei as imagens aqui, ele jogou para essa matriz prediction aqui todas as previsões, o modelo foi lá e calculou todas as previsões. Estou pegando a primeira delas aqui, que é a 0, que era um 7. Quando eu olho aqui, ó, quando eu olhei esse cara, eu vejo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, a sétima posição é 0, quer dizer, isso é da 0,9933, quer dizer, é o valor, os outros são tudo valor quase zeros, né? E isso aqui deu quase 1, lembra? Somando vai dar 1, né? Então a gente pode usar o argmax aqui, ó, para ele ver qual é a posição dentro dessa matriz, né? Qual que é a posição do índice, que é o maior valor, né? É o valor máximo aqui. No caso, ele vai dizer que o valor máximo é a posição 7, que na nossa é o nosso sétimo, o 7, que é exatamente o label desse número. Maravilha. O que eu fiz aqui, pessoal, eu fiz uma inferência do modelo, perceberam? Eu peguei um valor que o modelo, tirei o primeiro dígito lá do meu dado de teste, rodei o meu modelo e testei ele, tá bom? Tenho meus 10 mil aqui, né? Que são os 10 mil, meu tamanho aqui. Se eu pegar, olha lá, essas são as primeiras predições, eu posso testar agora e checar. Tá legal? Bacana. Pessoal, existem outros métodos para a gente testar, para a gente fazer a performance, ver como é que está a performance desse meu modelo, que eu vou discutir com vocês agora, depois eu volto nele aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho lá para nossa apresentação, que eu acho que é importante a gente dar uma discutida nisso aqui. Aqui eu estou só passando para deixar para vocês terem aí, tá? Guardados aí o que a gente falou. Então, só lembrando, o nosso dados de treinamento é usado para treinar os modelos, né? Os parâmetros, né? Para calcular os parâmetros do modelo, os Ws e os Bs. Os dados de validação eles são usados para testar os hiperparâmetros, que são os ajustes. Quanto que vai, quais são os algoritmos que eu vou utilizar, quantos neurônios, etc. Tá? E o meu teste dado, é o teste que eu fiz no final para ver como é que é a performance do meu modelo total depois que eu terminei tudo. Tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer agora é um pouquinho mais a fundo na parte de métrica. Vamos pegar aqui o modelo treinado. Como a gente acabou de ver, eu já tenho o modelo treinado. Está aqui o meu modelo, né? É um modelo que eu treinei, passei nas épocas todas lá, etc. Esse é um classificador de cães e gatos, tá? Então é um classificador que na minha saída aqui, ela vai ser, quando ela for 1, ela é referente à classe dos gatos, e quando ela der 0 aqui, a classe dos cachorros, tá? Legal. Aí eu vim com dados, né? Cheguei com um dado X qualquer, tá? Entrei com um monte de fotinhos de gatos e cachorros e aconteceu o seguinte. Olha o que aconteceu. Ele veio e me disse assim, olha, o primeiro fotinho que você está colocando aqui é um cachorro, né? Ó, cachorro é 0. A primeira é um cachorro, o segundo é um cachorro, o terceiro é gato, cachorro, gato. Essa foi a previsão que o modelo me deu. Só que eu sei que a primeira foto que eu botei, na verdade, era um gato. E ele me disse que era um cachorro. Eu dei um gato, ele disse que era um cachorro. Eu dei um gato, ele acertou que era gato. Eu dei outro gato, ele acertou que era gato. Gato, ele acertou que era gato. Gato, ele acertou que era gato. Gato. Cachorro, ele acertou. E no fim eu dei um cachorro e ele disse que era um gato. Quer dizer, eu tinha um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha um conjunto de fotos de 8 gatos e 4 cachorros. E ele fez uma previsão aqui meio estranha. Ele achou 5 cachorros e 6 gatos, né? O que aconteceu? Ele bagunçou isso daí. Como é que eu vou analisar isso daí? Então, eu tinha valores corretos de gato e cachorro e ele me fez uma previsão de gato e cachorro. A gente pode montar isso daí, o que eu estava esperando e o que meu modelo me deu,
numa forma de matriz, e essa matriz se chama matriz de confusão. Apesar de parecer confusa, ela me ajuda, né? Então, quando a gente olha, né, o que a gente fez, olha lá. O que eu tentei mostrar para vocês lá, né? Eu tinha 12 figurinhas, 8 de gatos e 4 de cachorros, né? Tô lembrando, lá eu tenho 8 gatos e 4 cachorros, certo? E tive essa previsão aqui. Legal, ou seja, o que aconteceu, né? Em 6 vezes, né? Os 6 gatos que eu coloquei gato, ele me descobriu, ele me disse, poxa, ele acertou. Eu tinha 6 gatos, ele disse que era gato. Só que eu tive um problema. 2 dos gatos, ele me deu como 0, que na verdade ele achou que era um cachorro, né? Olha lá. Esses 2 gatos aqui, ó, esses 2 primeiros gatos aqui, ele disse que era cachorro. Os outros todos ele acertou. Todos os outros gatos, ó, todos esses gatos daqui até aqui, ele disse que era gato mesmo, né? Então, beleza. Então, 6 gatos ele acertou, só que 2 ele errou. E o cachorro, olha o que aconteceu. Eu tinha 4 cachorros, né? Um cachorro ele disse que era gato e 3 cachorros ele acertou. Né? Olha lá. Né? Esses aqui, ó, esses 3 cachorros aqui, ele acertou, ó, 000, né? Entrei com 3 cachorros. Só que esse 4º cachorro ele errou. Ele disse que era era gato. Tá? Então, olha só. Então, olha só. Se eu olho nessa linha, nessa diagonal aqui, eu tenho os acertos, né? Ele acertou 6 vezes gato e 3 vezes cachorro. E ele errou uma vez gato, né? E errou aqui, esse cachorro aqui, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte. Essas vezes que ele acertou aqui foram... Isso aqui, essas 6 vezes foi o que ele chama de true positive. Positivo não tem nada a ver com... positivo porque essa classe 1 aqui era do gato. Então, o gato é positivo, ok? Tá? Então, 6 vezes é o true positivo e 6 vezes o true negativo. E esse cara aqui, olha só, é o que a gente chama de falso positivo, ou um erro tipo 1, é um outro nome que você dá para ele, que ele errou aqui. Falso positivo porque eu esperava que fosse um gato e ele disse que era um cachorro. E aqui é um falso negativo, eu esperava que fosse um cachorro e disse que era gato. Né? Então, aqui, perdão, né? Ele esperava um cachorro e ele disse que era um gato. Que é o tal do meu erro tipo 2, porque não é o positivo. O tipo 1 é o positivo. Tá? Então, são nomenclaturas, gente. Tá? Mas eu acho que pensando nos gatos e cachorro fica mais fácil. Né? Então, são nomes que a gente dá para isso aqui. Tá? Então, quando você olha, né, as definições do que a gente chama de matriz de confusão, você tem as variações, os teus labels corretos aqui na horizontal, os teus preditos aqui na vertical, o total da tua população, quer dizer, a quantidade de amostras que você tem, está aqui, ó, os positivos e negativos, positivo gato, negativo cachorro. Nesse caso, vamos dizer que eu gosto mais de gato que cachorro, tá bom, vamos dizer. Então, positivo é gato e negativo cachorro, tá certo? Aqui são todas as tuas condições positivas, condições negativas, tá? E aqui eu tenho, então, as suas previsões todas. Tá legal? Isso é importante, gente, porque, por exemplo, um erro do tipo 1, que é o falso positivo, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui, o médico chega, eu estou vendo se a pessoa está ou não grávido. Eu posso chegar para o grávido, né? O grávido, eu estou estudando o grávido, o médico chegar para esse cara e falar, senhor, o senhor está grávido. Isso é um falso positivo, né? Porque positivo é estar grávido. E, obviamente, esse senhor não pode estar grávido. Eu tenho um erro nessa amostra. Essa minha previsão, o meu modelo previu errado. E no caso dessa mulher, ela está altamente grávida, né? E aparentemente deve ter grande probabilidade dela estar grávida, né? E o modelo diz que não, a senhora não está grávida, né? Nesse caso, então, a gente fala que é um falso negativo. E depende dos casos, eu posso ter um caso, todo o teu modelo, você vai ter falsos positivos e falsos negativos. Cabe a você, dependendo do teu projeto, descobrir qual que você quer minimizar. Em geral, se você tiver mais falsos negativos, você tem menos falsos positivos e vice-versa. Por exemplo, se fosse nesse exemplo aqui de um teste de gravidez, né, talvez o ideal seria, talvez o falso é preferível que eu erre, né, que o homem está grávido do que a mulher, um exemplo aqui, né, nesse caso específico. Tá bom? Então, essa é uma maneira de você estudar isso daí. E
Uma outra maneira de olhar também, uma outra medida que a gente tem quando a gente faz uma métrica, se o modelo está bom ou não, é a previsão e o accuracy. A gente já falou, o accuracy, já estão acostumados a mexer um pouco com ele. Mas aparece uma nova coisa aqui, que é a previsão, que é a precisão. E é importante, porque a precisão, gente, tem a ver, a precisão aqui tem a ver do quão próximo a medida está uma da outra. Tá? Então, por exemplo, esse caso aqui, olha o que acontece, eu tenho uma alta precisão, por quê? Todas as minhas previsões estão pertinho uma da outra. Só que elas não são. O accuracy é muito baixo. Por quê? Porque o accuracy tem a ver com um valor específico. Quão mais perto eu estou do meu alvo, quão mais perto eu estou do que eu estou querendo. Então, o que eu estou querendo, sempre quando eu faço um modelo, é que ele seja altamente preciso, ou seja, que todo mundo vá, todos eles estejam em torno o mais próximo possível, né, do meu goal, né, e que tenha uma baixíssima dispersão, né? Mas eu posso ter casos onde eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho uma alta accuracy, porque estão todos em volta do meu alvo, eu consigo chegar tudo pertinho, né? Só que, eu tive uma baixa precisão. Por quê? Porque eles não estão juntos, percebe? Apesar de ter accuracy, apesar de eles estão todos na direção correta, eles têm uma dispersão muito grande, né? Então, esse é um ponto, né? Esse aqui, por exemplo, eles têm uma alta precisão, mas estão longe do centro. Esses daqui, então, estão horríveis, né? Estão longe do centro e nem estão juntos, né? Então, essas duas medidas também são importantes. Eu quero ver que eu estou indo na direção correta e que meus erros todos sejam o menor possível, mais junto daquele meu alvo. Tá? Aí eu posso ter uma série de cálculos que eu posso fazer, quer dizer, só vou mostrar as formulinhas, mas na verdade eu vou mostrar para você que a gente tem como calcular tudo isso. A minha accuracy, a gente já sabe, já fizeram várias vezes, quer dizer, eu vou pegar todos o total positivo e o total negativo, né? Quer dizer, se eu somar o total positivo com o total negativo, certo? Eu tinha lá tantos gatos e tantos cachorros, né? Eu acertei tantos gatos e tantos cachorros. Dividido pelo número total de gatos e cachorros, eu tenho a minha precisão. Né? No caso específico lá, eu acertei 6 gatos, 3 cachorros, acertei 9 vezes. Acertei 9 bichos, de um total de 12 bichos. A minha previsão 0,75, certo? Então o accuracy me diz isso só. O quanto eu acertei dentro do meu universo de amostras que eu tinha ali, né? E a precisão, então, vai ser o total positivo, né? Dividido pelo total que eu previ, e o meu recall ou sensitividade vai ser o total que eu acertei, que eu chamei de positivo aqui, né? do caso do total de gatos, né? E o outro é o inverso, né? Dividido aqui realmente pelo total de positivos que era. Quer ver? Tem um desenho aqui que eu gosto. Esse desenho aqui talvez fique mais fácil, ó. Esse desenho está na Wikipedia. Você tem aqui, ó. Isso aqui é todo o teu universo, né? Tá vendo, ó? Aqui eu tenho desse lado todos os negativos, né? Tá vendo, ó? Né? E aqui os positivos. E aí você consegue ver os que você acertou aqui frente a... Também dá para você fazer aquela formulinha olhando de uma maneira aqui. E tem um índice também que é interessante, que é essa fórmula do F1, que é a combinação entre o recall e o precision. Tá? Parece meio confuso isso aí, e é um pouco sim. Tá? Em geral, o que interessa para a gente é ver quando você olha a curva, isso é importante, mas é importante você ter um F1, que é o que dá o teu equilíbrio, que é esse equilíbrio que combina precisão com o recall, aquilo que eu falei, porque às vezes você precisa ter mais de um lado ou mais de outro, então você precisa fazer esse balanço. Eu tenho métodos para calcular tudo isso daqui. Isso aqui é só mais uma teoria para vocês terem uma ideia, para ter na cabeça de vocês, mas o importante, por exemplo, né, eu posso vir aqui, ó, e fazer um cálculo disso daqui. Eu posso vir aqui, o scikit-learn, por exemplo, eu tenho algumas funções, uns algoritmos, que já me calculam isso daí. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Estou pegando esse exemplo que a gente fez aqui. Ó. Eu estou pegando os meus gatos e cachorros aqui, que é o meu Y real. Eu tenho minha previsão aqui, que é meu Y chapéu. Tá vendo? Ó, né? Os meus target names aqui, eu estou chamando... deixa eu... Então, eu criei essa lista de actual, a lista de prevision. Marcelo, você está picotando às vezes, tá? A minha voz? Isso. Puxa vida. Olha, estou com 92 de megabits por segundo aqui. Não sei, deve ser um problema deles lá então. Tá muito ruim?
Não, você some assim, fica uns 2, 3, no máximo 2 segundos fora e de volta. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas acho que não tem mais do que eu tenho. Eu mandei instalar uma linha direta na minha casa aqui, para você ter uma ideia, para dar aula para vocês aqui. Vamos lá. Para mim tá normal também. Bom, vamos lá. Os target names aqui, então eu tenho, lembra, ó, gatos e lembra? 0 é cachorro, 1 é gato. Então, na verdade, o cachorro está aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, olha só. Então, eu só para não ficar só nos zeros e uns, eu chamei de gatos e cachorros. E olha aqui, pessoal, eu vou mandar criar o que a gente chama de Classification Report, aonde eu vou usar os meus dados, olha lá, os meus dados, o meu Y chapéu, né, que são os meus dados reais, né, que são os dados, são os meus features lá de entrada, né, os meus labels de saída que eu sei que são gatos e cachorros. Estou trabalhando, vocês perceberam que eu estou mexendo com saídas aqui, estou comparando saída real com saída prevista, o Y com o Y chapéu. A minha previsão, que é o meu Y chapéu, né, e os nomes dos targets, só para ter o nome aqui. Quando eu rodar isso aqui, olha que bacana. Ele vai me criar aqui uma matriz, né? Aonde eu vou ter aqui, olha aqui é o nome das minhas classes, gatos e cachorros. Ele já vai me calcular os precisions e os recall. Vocês vão, usando aquelas formulinhas lá, né? Que eu entrei em detalhe. Os valores são os mesmos. E o meu F1 score, que me dá um balanço entre o precision e o recall para gente, tá? E o meu accuracy, né? Aqui no caso, ele vai me dar o que importa, esse valor que também é importante para a gente, tá? Então é legal. Então eu vejo que legal, o accuracy aqui no caso é 0,75, mas o F1 está me dando que parece que ele foi um F1 maior, o score para gato do que para cachorro. Mas também vocês vão lembrar que eu tinha, né? Na verdade, eu tinha até mais gatos que cachorros ali, né? Então tem que levar isso também em consideração. Quer ver? Vamos voltar no TN Mist lá e aplicar. Legal, porque a gente tinha rodado aquele modelo, né? Eu acho que eu não perdi, não desligou ainda, que bom. Putas, senão eu ia perder, né? Eu vou chamar isso aqui, né? Vou chamar o Classification. Eu tinha esquecido de chamar a Confusion Metrics lá também. Ó, fiz a mesma coisa que eu fiz lá com o gato e com o cachorro. Ele criou aqui, ó. Ele me criou os F1 scores aqui para cada uma das minhas categorias. Estão mais ou menos parecidas, né? Você vê que estão mais ou menos. Você vê que ele está um pouquinho melhor em alguns casos do que outros. Essa foi o meu accuracy geral, tá certo? Olha só o que eu fiz, pessoal. Eu entrei com meus labels de teste, que era a minha entrada, né? Que é a entrada que eu sei, que é as conhecidas. Os meus prediction, que eu calculei lá, né? Que é a minha saída, dado as minhas imagens de teste, o meu Y chapéu aqui. Ele calculou, então, o meu F1. E, pessoal, olha só. Eu posso vir aqui e calcular o Confusion Metrics, que aqui eu puxei Confusion Metrics aqui, tá? Olha lá, ele está me colocando na matriz diagonal. Então eu tenho o que ele está dizendo aqui. Aqui eu vou ter os meus reais, né? Aqui em cima eu vou ter os meus predictions e ele está me mostrando então para cada classe o que acertou, o que errou. Quer ver? Aqui eu vou desenhar, vou usar um Seaborn e vou usar um heatmap, onde eu estou fazendo um heatmap do Confusion Metrics, que fica melhor da gente analisar. Deixa eu diminuir um pouquinho. Isso, acho que aqui tá bom, né? Acho que tá. Olha que legal, gente. O que está significando aqui é o seguinte. Aqui são os meus valores reais. Eu entrei com 960 zeros. De todos os zeros que eu entrei, ele acertou 960. Em 4 vezes ele errou para 2. Aqui ele errou alguns. E aqui, então, dá para a gente perceber, essa classificação está bem legal. Por quê? Quando eu bati o olho aqui, eu tenho 10 classes, né? E eu tenho as minhas classes. Essas aqui são os meus valores reais, e aqui são os meus valores previstos, né? Que vai os previstos de 0 a 9. Você viu que para a maioria dos valores, e aqui eu fiz um heatmap, que quanto mais clarinho, menos valores, e quanto mais escuro, mais perto do azul escuro, quase preto, né? Eu acertei mais. Então dá para a gente bater o olho aqui e já ver que praticamente, quando está na diagonal aqui, é porque a maioria ele acertou, né? Obviamente, olha só, aqui está um pouquinho diferente também da cor aqui, ó. O que significa aqui? Significa que um monte de números 5, né? Um monte de números 5,
ele confundiu com o número 3. Ó. Em 24 vezes, o número 5 foi confundido com o número 3. Porque é muito comum, lembra, gente? O pessoal pega um 5, o cara faz um 5, na hora de fazer o 5, ele tem cara de 3, né? Porque o cara não fez a voltinha aqui de cá do número 5. Então, é esperado. Até interessante, né? Qual outro que confunde bastante? 9 com 7, ó. 9, eu entrei com 7, ele achou que era 9. Né? 23 vezes. 23 vezes e 940 ele acertou, né? Aqui, né? 23 vezes ele confundiu com o 7. Tá certo, né? Porque se o 9, a bolinha do 9 estiver muito fechadinha, vai parecer que é um 7 mesmo. Então, perceberam? Então, olhando a matriz de confusão, a gente consegue verificar legal, né? O que eu acertei e o que eu errei. Então, é bem útil você usar a matriz de confusão depois que para você testar o teu modelo para ver em que pé você está. Tá bom? Por isso que eu acho que é legal essas métricas, né? Matriz de confusão e o F1. O F1 te dá um valor, mais uma visão numérica da variação entre as classes, né? Você dá um balanço legal. O teu meta é tentar atingir um equilíbrio bom entre falsos positivos e falsos negativos, etc. Entre recall e accuracy lá. E a matriz de confusão vai te mostrar como é que estão as tuas classes, né, em relação ao que você tinha de valor real e o que você previu aqui. Tá? Então, sempre procura. O teu goal é fazer com que os números eu consiga ficar com todo mundo na diagonal, do cachorro com gato lá, né? Que eu tinha na diagonal. Tá bom? Tá certo, pessoal? Beleza? Joia. Então, aqui é o exemplo que a gente viu do cachorro e do gato, né? Pessoal, tem uma revisada nessa parte, tá legal? Isso é basicamente o que a gente fez. A gente não viu nada de muito novo hoje, quer dizer, a gente só foi entrando um pouquinho mais nas métricas e revisamos tudo que a gente fez em termos de TensorFlow, né? Separando o nosso dataset, né?